Boa noite a todos. Bem-vindo à plataforma internacional aqui em Alphaville. Quero agradecer a participação de vocês aí de casa. Conforme ontem o Pablo Marçal deu essa possibilidade para mim, estou iniciando hoje a primeira palestra aqui no YouTube. Então, eu vou comentar mais ou menos o que ontem foi descrito pelo Pablo e vamos iniciar aqui a palestra, tá? Conforme o Pablo comentou ontem, qual que era a menção dessa palestra? Se joga. Como muitos de vocês ainda estão na dúvida do que pode acontecer, o que pode realmente transmitir ou fazer a tua vida acontecer algo de bom. Chega uma hora que você está cansado, tem uma hora que você fala, o que eu vou fazer agora da minha vida? E essa palestra, espero que possa ajudar vocês. É justamente com esse intuito de dar essa alavancada na vida de vocês, tá bom? Eu vou virar aqui a folha e vamos dar sequência. Comentar um pouquinho sobre a minha trajetória, para vocês poderem ter um pouquinho do entendimento de como funciona. Bom, aqui está o tema Se Joga, Crie Suas Oportunidades. Então, para vocês começarem a entender um pouquinho de como funciona, é o seguinte, a palavra aqui seja basta. Conforme aqui hoje eu ministrei uma aula na escola pública, foi colocado, eu trabalhei com esse avental, essa aqui foi o propósito dessa palestra, e justamente conforme vocês estão vendo, eu fiz uma arte aqui no meu avental, e o principal de tudo, que foi propositalmente, eu coloquei na parte de trás do avental, que é justamente para não ficar naquele processo de retorno, e sim eliminar ele daqui para frente. Tá? Vou virar de costas e vocês vão começar a entender qual é o propósito. Tá? Tá aqui dei um basta aos 50 anos. Essa daí é justamente a ideia que eu quero passar para vocês. Então vamos lá. 1994, eu tinha uma banca de jornal. Ano de 2000, fui de mudança para Pernambuco, Ilha de Itamaracá. Mas aqui, entre 2000 e 94, era justamente isso. Começou a ter a ideia de internet. Começou a ser a expansão da internet. E banca de jornal começou a ficar em decadência. Então, por isso que eu coloquei aqui propositalmente como basta. Eu quero que vocês peguem essa ideia, que às vezes você em casa, às vezes tem um pequeno comércio, tem uma coisa simples, às vezes é na sua casa, ou vende um lanche, ou é manicure, ou tem um salão de beleza, ou uma padaria, um mercadinho. Então, essa ideia é o que vocês têm que se atentar. É justamente por o que o mercado está propondo para você. Aqui a internet começou a entrar e começou a banca de jornal a entrar em decadência. Você pode reparar que hoje hoje é uma loja supostamente de brinquedos e algo assim. Em 2000, quando eu migrei para Itamaracá, teve uma atitude que não foi muito agradável, devido a não ter estudado aonde eu poderia morar. Se era em Itamaracá, que é uma ilha em Pernambuco ao norte, ou ao sul, Porto de Galinha. Mais à frente eu vou comentar qual foi o grande erro, por isso que teve esse colocado como basta. 2012, realmente entrei para a licenciatura como professor. Aqui no caso, de lá para cá, mesma situação, ministrando aula. 2017, para vocês terem uma ideia, eu pesava 200 quilos e estava com uma dificuldade muito grande de locomoção. Fui ao médico, o médico falou para mim, 2019 você não vai estar vivo, você tem que fazer uma operação bariátrica até 2018. E com essa atitude, e devido a dar um basta naquela situação, eu fiz a cirurgia bariátrica em 2018. 2019 já estava em condições bacanas para poder dirigir sem ter problema de locomoção, dor no joelho, dor nas costas e assim por diante, como muitos de vocês em casa talvez estejam até mesmo um pouco acima do peso, obeso, e com essa dificuldade que hoje a gente se encontra, que está sendo uma grande parte da população, eu migrei para o Uber, porque nessa época aqui eu estava justamente sem trabalho de professor. Nesse trabalho de professor existe são categorias aqui no estado de São Paulo, o professor, eu sou contratado, então a cada 4 anos você tem que ficar um pouco afastado para justamente poder
não cumprir algum processo e assim por diante. Então, chamado categoria O. Do Uber, foi totalmente em 2019, não estava como professor. 2020, novamente, só professor. Aqui não foi viável devido à pandemia, trabalhar como Uber, fiquei só como professor e até hoje estou só como professor. Justamente com a possibilidade reduzida de renda. Essa daí foi mais ou menos o esboço que eu quero mostrar para vocês, um pouquinho da minha vida, para ver que vocês se conectem, ou estão passando por algo parecido, que parece que a coisa não anda, que a coisa não vai para frente, e assim por diante. Eu faço de tudo e na minha vida não vai para frente. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês com reflexão. Conectar, que é o segundo tópico. Propósito ou resultado, que seria o dinheiro. Então, justamente aqui, se for pelo dinheiro, vai acontecer que nem ali atrás. Daqui a pouco, banca de jornal não tem mais aquele esquema de ter venda de revista, e automaticamente tua renda começa a ficar baixa. Então, o propósito, você tem que pensar bem o que você vai querer fazer. Network, vamos lá, vamos conectar pessoas realmente que tenham uma visão de mundo, tenham uma condição financeira. Pô, esse cara aqui, essa pessoa realmente me traz uma condição melhor, que eu possa modelar, que eu possa realmente aprender bastante com essa pessoa. Então, network, clientes, redes sociais. Então, o que acontece? Você tem um pequeno comércio, você tem alguma coisa que você está almejando fazer. Poxa, mas não tenho tanto amigo, vamos começar a conectar. É justamente nessa pegada que você tem toda a chance, principalmente no mundo de hoje, chamado redes sociais. Para vocês terem uma ideia, no meu Instagram, domingo, eu tinha 50 e poucas pessoas. E agora já passou de 1.170, mais ou menos, que é o que deve estar agora no Instagram. Justamente a possibilidade que as redes sociais traz para você. Você, comerciante de alguma coisa, utilize esse canal com seus clientes. É onde você vai fazer a conexão todo dia e esse comércio seu pode alavancar uma grande venda todos os dias. Um exemplo, mercadinho aqui eu coloquei, salão de beleza, cadastro de cliente. Então você vai pegar, vamos colocar, você vai fazer um cadastro de WhatsApp, telefone do cliente, e todo dia você coloca, às vezes, uma promoção em destaque. Coloca no Stories, coloca lá no status, automaticamente você lança um produto, 24 horas esse produto está no ar, no dia seguinte você troca o produto, esse cliente você faz com que ele venha todo dia no teu comércio, ou se é de repente um salão de cabeleireiro, a mesma coisa. Fala assim, ó, a promoção agora é sobre a unha, sobre tal coisa. Dá para você fazer vários produtos ao mesmo tempo. Cadastro de cliente vai te proporcionar isso. Não conectei antes de mudar para Itamaracá. Então, vamos ver. Quando eu estou falando aqui em conexão, eu não me conectei antes de mudar para Pernambuco, justamente em 1996. O que aconteceu comigo? Eu não fui pesquisar o que acontecia lá. Fui na doida. Eu fui naquela situação que parecia, não, eu vou pela minha cabeça, não vou pesquisar o mercado, e é onde que a maioria acaba justamente se complicando. Eu fui para o litoral norte, porque eu fui trabalhar na época com guincho, carro, né, aquele caminhão que transporta o veículo em cima, e automaticamente em Itamaracá não tinha nenhuma base, eu fui para lá. Só que Itamaracá foi assim, a explosão na década de 80. Eu estava em 96, já não era mais, era Porto de Galinha, litoral sul de Pernambuco. E isso daí fez com que justamente esse trabalho de guincho lá não virasse. Eu tive que vender o caminhão e comprar uma van, foi onde depois eu comecei a trabalhar de lotação, na época, aquela coisa, começo dos anos 2000. Daí vocês começam a perceber que começa a fazer uma trajetória muito complicada, devido ao não estudo, não ter o conhecimento do mercado. Terceiro, ação. Você precisa ir para o confronto, que nem o Pablo Marçal comentou até hoje nos stories dele. Se joga, tem atitude, começa a agir, crie promoção, combos, pega esse teu pequeno comércio, comece a trabalhar, você trabalha apenas por catálogo, faz a mesma coisa, começa a ver produtos que estão mais barato, começa a fazer justamente esses combos, começa a alavancar, pega a data de aniversário dos seus clientes, faça esse movimento. Mercadinho, todos os dias colocar produtos em promoção, stories, WhatsApp, que nem eu vi comentado um pouco antes. No caso da ação aqui que eu quero falar para vocês, a ação não tem condição de você, quando você entrou nessa ação aqui, ó, ir morar
Porto de Galinhas. Se eu tivesse feito tivesse uma atitude, feito essa ação, de falar assim na época que eu estava casado, você, minha esposa, vai ficar aqui em São Paulo, e eu vou sozinho para lá, ver o mercado, passar o que eu tiver que passar, para justamente não ter a possibilidade de dar errado, eu estaria com uma grande chance de ter ficado lá. Porque Porto de Galinha, até hoje, é uma das praias de Pernambuco que mais dá oportunidade, faz acontecer naquele estado. Do lado de Muro Alto e assim por diante. Eu deveria ter ido pegar justamente a frequência e testar. Poderia errar o quanto fosse lá, não teria problema. Eu estaria sozinho, eu estaria aguentando tudo isso daí. Agora, da maneira que estava, que eu fui para o litoral norte, que não tinha mais, não circulava a moeda conforme deveria, não tem como. Eu, no caso, só tinha essa possibilidade, dar errado. Justamente o basta, foi aonde começou a virar. Ressignificar, atualizar, dar novo significado, estar preparado para oportunidades. Então é isso que eu quero falar para vocês. O que significa essas oportunidades? É justamente que começa a entrar como vocês estão me conhecendo. É justamente o que aconteceu sábado. Aonde que vocês, as pessoas que estão conectadas nesse momento, que já estão no meu Instagram, é justamente de ter, conforme está lá o meu canal ali, Professor na Ferrari, justamente ter parado na frente do carro do Paulo Marçal e depois de poucas palavras ter pedido justamente isso daí, né? Falar assim, como desbloquear, e ele falar, entra no meu carro, e tudo transformou. E hoje eu estou aqui com vocês. Então é devido ao quê? Ressignificar, mudar a sua vida, tentar mudar, fazer tudo isso daí. Essa é justamente a ideia. Estar preparado para oportunidades. Não significa que todo momento você vai estar. Um exemplo, o Pablo Marçal fez uma pergunta no momento. O que mais você sabe fazer? Daí eu buguei, travei no momento, não consegui falar o que mais eu poderia fazer. Então significa o quê? Eu não estava preparado para alguma coisa a mais. Essa é a ideia que eu estou querendo passar para você. Tem ação, que nem eu fiz, a atitude de entrar na frente do carro, e depois do carro, essa ação foi startando uma série de outras atitudes e outras ações, aonde foi dando sequência, justamente hoje, terça-feira, eu estou aqui na plataforma internacional. Eu estou dando uma esboçada meio rápido para vocês, mas depois eu vou entrar na parte que é justamente o que interessa também para bastante pessoas, falar, meu, como é que esse cara foi parar aí? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Um pouquinho que eu estou só falando dos 5 tópicos, para fazer sentido para alguém que está em casa, mas depois para você entender que tudo faz sentido e que tudo é impossível na vida de vocês, tá? Essa é a ideia. Transbordo. Essa palestra. Poxa, professor é de escola pública, vem falar de comércio, vem falar... Por quê? É o transbordo. Eu fiz faculdade de logística, gestão comercial, fiz geografia e história. Então, para você ter uma ideia, todo esse conhecimento está aqui. Eu preciso transbordar, eu preciso colocar para fora, doar para vocês. Então, essa é a ideia do transbordo. Todo conhecimento, liberar sem dó seu conhecimento. Essa é a ideia. Para alguns de vocês que estão em casa nesse momento, vai fazer sentido. Vai falar assim, nossa, eu estava esperando escutar isso. Para outros, vai falar, nossa, mas eu não tenho comércio. Então, essa é a ideia do transbordo. O que conhecimento você tem? É parte bíblica? Não é? É uma faculdade que você fez, que você possa ajudar alguém em casa? Um exemplo exato, você pode falar, vem aqui que eu vou te ensinar o seu filho a fazer fazer tabuada, resolver problema, conjugar verbo, o que for, não interessa. Você vai ajudar essa criança. É a ideia do transbordo em todos os sentidos. Eu, como professor de rede pública, o que mais a gente faz é transbordo. Às vezes a gente pensa que está ministrando a aula de uma maneira, fala assim, vem aqui só para ensinar história, geografia. Não. Daqui a pouco você está falando de coisas totalmente fora do contexto. Porque aquela criança, ela precisa ter esse apoio. E é o quê? Justamente o transbordo. É o que eu aprendi fora, às vezes até da faculdade, fora da sala de aula. Mas que vai fazer sentido para aquela criança. Muitos deles, às vezes, o pai e mãe separado, aquela coisa, e sente a falta do carinho de um pai ou de uma mãe. E o que acontece? Às vezes você está ali, você dá uma atenção para ele, e faz sentido para essa criança daqui a pouco começar a fazer atividades que você pediu.
devido justamente você ter transbordado para ele o amor, transbordado justamente o conhecimento que faltava para ele, dar uma atenção, dar um carinho. E às vezes aí em casa vocês também estão pensando da mesma maneira, poxa, eu tenho um filho meu que eu deixo de lado, eu deixo minha filha, nem troco uma ideia com eles, não, vamos começar a se aproximar, senta com ele, vem aqui, deixa eu ver a tua lição, deixa eu trocar uma ideia, o que você está fazendo, deixa eu ver teu celular, vamos bater um papo aqui, está jogando, vou jogar junto com você, vamos transbordar amor, para essa criança realmente ser um cidadão do bem, ser uma criança feliz, ter Cristo no coração, beleza? Essa daqui é a ideia. Agora, principalmente, o que muita gente às vezes está esperando, falar assim, como é que foi esse cara ter parado aí, justamente entrado na frente do carro do Pablo Marçal? Essa ideia, justamente de ter entrado na frente do carro, foi justamente essas primeiras páginas aqui, que foi o basta. Chega um momento na minha vida, na vida de vocês, que é o basta. A gente precisa tomar atitude. Eu, professor de rede pública, vamos colocar, sou divorciado, professor tem um salário baixo, ganho em torno de R$2.000, e o que acontece? Me separei, tive que voltar para a casa da minha mãe. Essa é uma ideia total, que é onde o que está escrito atrás do meu avental, que é justamente, dê um basta aos 50 anos. É o quê? É justamente isso. É falar, chega, é falar, não quero mais isso, eu preciso pegar outro caminho. Muitos de vocês que estão em casa, estão na mesma situação. Poxa, eu estou com uma idade, será que eu já estou velho? Já estou com tal idade, não vou mais fazer, não tenho mais pique para isso. Não, vamos para cima, vamos levantar. Até quando vocês vão ficar dessa maneira? Até quando? Se você não tomar atitude. Eu falo de coração para vocês, quem está me escutando. Às vezes, é justamente grana financeira, uma parte financeira, e afeta com o decorrer do tempo o casal. Pô, mas a gente tem que se unir, concordo com tudo isso, mas a pessoa tem que acordar, tanto o homem quanto a mulher. Ele tem que começar, tem que ser parceiro, tem que trocar uma ideia, mas eles têm que acordar. É um puxando o outro, está na união, por causa disso daí. Às vezes a pessoa entra num estado de zona de conforto que não dá. Então, essa é justamente a palestra de hoje, que é o Se Joga, é justamente para isso. É para você começar a ter essa atitude e falar assim, está na hora de eu voltar para a vida. É me jogar. Então, Se Joga, junto com o basta, de não aguentar mais, de ficar revoltado, de ficar cansado dessa situação que a família de vocês está passando, por você mesmo está passando. Poxa, tenho a idade, não sei mais, não vou fazer uma faculdade, não vou mais trabalhar, não consigo tal. Eu dei N oportunidades ali para vocês fazerem. Pode pegar produto, sair para a rua como muitos fazem, cria promoção, faz acontecer, mas não deixa entrar na zona de conforto para vocês justamente lá na frente, pouco tempo depois, vocês não conseguirem mais fazer essa parte voltar atrás. E daí quebra o encanto, às vezes, no casal. Então, às vezes, falta só um clique, só uma virada de chave, que é justamente você se jogar. Quanto a essa parte aqui, que é muito forte para mim e para vocês, eu vou falar para vocês, isso aqui para mim está sendo uma virada de chave muito grande mesmo. Eu vou deixar justamente essa ideia para vocês, do que vocês pode fazer ou deve fazer quando chega uma situação dessa. Se apega a Deus, faz suas orações, mentaliza Jesus, pede orientação, ponha-se de joelho, pede para a família, esposa, marido, façam isso daí. Não deixa às vezes uma estrutura de um casamento desabar, não deixa a família ser destruída. Eu trabalho todo dia com isso. O filho dessas pessoas às vezes que eu dou aula, a nota ruim deles, a falta de atenção, é justamente por a destruição na família. Falta um pai, a mãe precisa trabalhar, o filho fica com a vizinha, daí não tem o conhecimento, ninguém consegue transferir uma educação, um amor para essa criança. E vem para a escola. E o professor não é pai e mãe. O professor é técnico, ele passa conhecimento. E às vezes o professor tem que começar a fazer esse papel
que não seria justamente do professor? Reflete nisso daí que eu estou falando. Observe tudo que eu falei. Manda, daqui uns 2 dias mais ou menos eu vou conseguir responder bastante pessoas. Divide entre vocês, que nem eu falei, conecte. Vai lá no Instagram. Se um comentar, o outro fala por cima, bate um papo, troca uma ideia, chama no particular. Mas começa a conectar. Não fica só sobre o professor. Faça a conexão entre vocês. Muitos de vocês às vezes podem se ajudar. Você saiu do basta, entrou aqui para a conexão. Você fez ação de chamar o colega aqui, ó, que está justamente no Instagram. Você está ressignificando, você está mudando tudo isso daí, todo o conceito que você tinha. E transbordando também o seu conhecimento para outros. Tá bom? Pessoal, vou finalizar agora, daqui a pouco já tem uma próxima palestra. Eu quero agradecer de coração essa atenção. Antes de tudo, eu vou fazer só passar uma mensagem, assim, uma espécie de uma oração. A gente vai pedir para fechar os olhos agora e vamos pedir para que Jesus atue na casa de vocês nesse momento. Que toda essa dificuldade que cada um na hora conseguiu perceber e conectar com o que eu falei, seja transformado, que Jesus atue nesse momento. Respira, tranquilo. E que assim seja. Jesus abençoe vocês. Tenha uma excelente noite. Obrigado por ter participado, por estar presente nesse momento. De coração, tá? É com grande honra que eu estou aqui com vocês. E grato mais uma vez por essa oportunidade, tá? Fica com Deus. Um abraço, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Eu ia fazer pergunta.